Citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura dinâmica que está presente no citoplasma das células. Ele se assemelha a uma rede, sendo formado por microtúbulos e microfilamentos, constituídos de proteína. No microtúbulos encontramos a proteína chamada de tubulina. Essas estruturas são as maiores e mais grossas que formam o citoesqueleto, sendo longas, firmes e ocas. No microfilamento encontramos a própria actina e outras proteínas que estão ligadas a ela. São estruturas mais finas e flexíveis que atuam no movimento celulares. A função do citoesqueleto é garantir e formar a sustentação mecânica da célula, promovendo o movimento de organelas vesículas citoplasmáticas. Mitocôndria. As mitocôndrias estão presentes em quase todos os tipos de células eucariontes e podem ter formatos diferentes dependendo do tipo de célula. As células que necessitam de mais energia terão maior quantidade de mitocôndrias. As mitocôndrias têm uma estrutura característica. São dotadas por duas membranas separadas por um espaço, o espaço intermembrana. A membrana externa é lisa e a interna é preguiada, formando as cristas mitocondriais. O seu interior é preenchido por uma matriz mitocondrial, onde encontramos mergulhados ribossomos e moléculas de DNA. Nas mitocôndrias ocorre a produção da maior parte da energia que a célula precisa para manter suas funções vitais, através da respiração celular aeróbia. As mitocôndrias possuem DNA próprio. O complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense ou aparelho de Golgi, é composto de estruturas chamadas dictiosomas. Cada uma dessas estruturas é constituída por dobras de membrana que formam pequenos sacos achatados e empilhados, chamados cisternas, que se localizam entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático. Além das bolsas achatadas, existe uma grande quantidade de vesículas ao seu redor. O complexo de Golgi é como se fosse uma central de distribuição da célula. Ele recebe proteínas e lipídios do retículo endoplasmático através de vesículas transportadoras e faz o seu empacotamento e sua remessa para outros locais da célula e até para fora dela. Além disso, o complexo de Golgi também origina nos espermatozoides o acrosoma, uma vesícula presente em sua cabeça, que armazena enzimas importantes para o processo de fecundação. Lisossomos. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas originadas no complexo de Golgi e têm a capacidade de degradar partículas presentes na maioria dos seres vivos eucarientes. Os lisossomos estão envolvidos em outras atividades celulares, como reparo de membrana e secreção. Em síntese, essas organelas possuem duas funções principais: heterografia, que é o processo de digestão de partículas de origem extracelular, e a autofagia, que é a reciclagem de outras organelas celulares envelhecidas em macromoléculas. Os lisossomos são vesículas de formato esférico com tamanhos variáveis. São organelas determinadas por uma membrana celular coberta de carboidrato na face interna que impede a digestão da própria membrana dos lisossomos. O interior dessa organela possui várias enzimas. Cada uma delas é capaz de digerir determinado tipo de substância. Exemplo, proteases, lipases e nucleases. Os ribossomos são pequenas estruturas encontradas em todas as células, formadas por RNA ribossomal e proteínas ribossomais. Os ribossomos fazem a tradução do RNA mensageiro para a síntese de proteínas, formando o complexo de tradução. Logo, podemos dizer que eles sintetizam as proteínas na célula. Os ribossomos são encontrados nas células sob duas formas: livres ou associados ao retículo endoplasmático granular. Retículo endoplasmático rugoso normalmente apresenta-se com uma série de sacos achatados, também chamados de cisternas. Os ribossomos presentes na membrana do retículo sintetizam proteínas que são lançadas no interior da organela, com o papel de garantir que elas fiquem separadas das proteínas produzidas no citoplasma.
Além da segregação de proteínas, ele participa de processos como produção de fosfolipídios, glicosilação de proteínas. Retículo endoplasmático liso. Apresenta membrana sem ribossomos aderidos e geralmente membrana disposta em formato tubular. Está relacionado com diferentes processos a depender da célula. Apresenta papel essencial na síntese de hormônios esteroides. Apresentam também importante papel na desintoxicação de substâncias tóxicas ao organismo. Também participa de metabolismo de carboidratos, sendo fundamental na formação de glicose e armazena íons de cálcio. Centríolos. Os centríolos estão presentes nas células eucarióticas. Possuem uma estrutura simples, de formato cilíndrico, não revestida de membrana. São formados por 9 microtúbulos triplos ocos. Eles são constituídos de proteínas e estão localizados perto do núcleo, local denominado centrosomo ou centro celular. Os centríolos têm como principal função a separação do material genético na divisão celular e a capacidade de formar cílios e flagelos. O proteasoma é um complexo proteico presente no citosol de células que possuem atividade proteolítica. Estão presentes em todas as células de animais e vegetais, além de certos seres primitivos conhecidos como arqueobactérias. É composto por uma unidade cilíndrica chamada proteasoma central 20S, além de apresentar uma estrutura proteica grande que desempenha um papel central na homeostase proteica e também exerce importante função na regulação da divisão celular. São proteases dependentes de ATP e são utilizadas para degradar proteínas com erros de síntese, danificadas ou codificadas por vírus. As proteínas danificadas são marcadas através da ligação de cadeia de ubiquitina em série e são reconhecidas pela unidade regulatória 19S, que ao identificá-las remove o marcador, desnatura a proteína, liberando seu acesso para o interior da câmara proteolítica. A partir de então, a proteína é clivada em peptídeos e são devolvidas ao citosol e digeridas até aminoácidos, que serão reaproveitados pela célula para uma nova síntese proteica ou para uma outra finalidade. Muitas doenças estão associadas à função incorreta do proteasoma, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas. Peroxisomos. São pequenas organelas celulares encontradas nas células, vegetais e animais, formato arredondados. Estão presentes em grandes quantidades mergulhadas no interior do citoplasma. Funções fundamentais, pois carregam consigo enzimas digestivas, que apresentam a responsabilidade de realizar oxidação de substâncias orgânicas. Glioxomos. Nas células vegetais localizadas nas folhas e sementes, a germinação apresenta peroxomos especiais chamados de glioxomos. Nas células das folhas atuam em reações ao longo do processo de fotossíntese. Enquanto isso, nas sementes, estes auxiliam na transformação de ácidos graxos. Eles transformarão essa substância em materiais menores, que serão transformadas em glicose, sendo essencial para o embrião. Os cloroplastos são um tipo de plastígio. São encontrados em células de vegetais e também nas algas. Têm formato geralmente discoide e apresentam um envoltório constituído por 2 membranas e uma matriz. Em seu interior tem um líquido denominado estroma, onde estão localizados o DNA, RNA, algumas enzimas e ribossomos que são responsáveis por sintetizar proteínas. Essas características o definem como organelas semi-autônomas. A sua principal função é a realização da fotossíntese. Além desta, tem a capacidade de armazenamento temporário de amido, síntese de aminoácidos e ácidos graxos, e também tem a capacidade de originar outro por divisão. Suas características sugerem que essas organelas, assim como as mitocôndrias, surgiram da endossimbiose.